Agora? Falaram que estava agora sim, né? Tá bom, foi mal. Eh, então assumir o que não fazer? Dizer sim para tudo. Então você vai assumir as tarefas demais, vai te sobrecarregar. Não é que você precisa, sempre vou trazer aqui um contraponto de tudo, tá? Não é que você vai ser aquela pessoa, você não precisa ser aquela pessoa que só olha para o seu e só faz né, algumas coisas e não está aberto para conversar, para receber novas tarefas. Não é isso. Mas você dizer sim para tudo, você vai começar a tirar o foco do essencial. Então, né, você está aí com bastante tarefa, você já está com coisa muito importante. Cara, tá, espera aí, deixa eu anotar aqui ou falar, ó, depois eu cuido disso, entendeu? Ou, né, eu vou trazer aqui uns outros pontos. Mas então dizer sim para tudo é importante a gente saber diferenciar, né, o que que é você assumir as tarefas que você precisa assumir e você não assumir algumas tarefas que não são suas ou que você não precisa fazer naquele momento, tá. Falta de priorização, então, assim, sem clareza do que é o essencial, né, você não sabe, você tá com um monte de coisa. Você mesmo não sabe o que que você precisa, por onde você precisa começar, o que que ali é mais importante, o que que é menos importante, o que que pode ficar para amanhã, o que que não pode, então a clareza do essencial, o tempo vai escapar, ficar sem controle, né. Então você entender os prazos de cada tarefa ajuda a organizar e a executar aí de forma otimizada. O que que seria isso? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu sei se aquilo, demora em torno de meia hora, eu gosto de colocar número em tudo, tá. Eu sei que é sempre, né, você pode demorar mais ou menos, aquela coisa não acontecer ou acontecer um monte de coisa no meio do caminho, mas você tentar colocar número em tudo. Então, ó, essas tarefas aqui demoram cerca de 10 minutos, essas aqui demoram 2 horas, essa daqui eu vou precisar ficar metade do dia fazendo. Então, assim, você entender o prazo de cada tarefa para você conseguir organizar e otimizar a sua priorização aí, as suas execuções, tá? A multitarefa em excesso, o que que seria isso? Né, a gente falou de dizer sim para tudo e agora eu estou falando de um outro viés. Multitarefa em excesso seria o seguinte: você está com muita coisa, mas você não termina, né, comecei isso aqui, mas nossa, apareceu outra coisa, deixa eu ir ali. Nossa, já apareceu outra, que a gente chama do apagar incêndio, né? Que a gente faz o dia inteiro. Mas se você fizer isso o tempo claro que vai acontecer, viu, gente, não, que não é ninguém é robô, né. Mas, assim, se você fizer isso o tempo inteiro, você vai ficar, sua produtividade vai cair e você vai ficar cansado, é o que vai acontecer, sua cabeça e seu corpo vão ficar cansados, principalmente sua cabeça. Então, assim, esse troca-troca de tarefas aí, a gente tem que tentar evitar, né. Depois eu vou trazer um outro slide dando algumas dicas. Ignorar as pausas. O que que é isso? Nossa, tô com muita coisa para fazer, vou debruçar nisso aqui, vou ficar o dia inteiro fazendo. A gente tem que ter um cuidado. Não estou dizendo aqui que, nossa, pausa para o cafezinho toda hora. A gente sabe que não dá, né? A gente sabe que a gente tem nossos compromissos, nossos horários, mas aqui a gente chama de pausas estratégicas. Então, assim, não é que você vai tomar café de 20 minutos 4 vezes por dia, não é isso que eu estou trazendo. Tô trazendo o seguinte, cara, tá na hora de eu levantar e ir no banheiro fazer um xixi, beber uma água, tá na hora de eu levantar e ir ali e voltar, que seja, sabe. A pausa de 2 minutos que você volta, senta, você já tá, você não vai parar a sua atividade no meio, né, obviamente, né, voltando no tópico anterior, mas as pausas aí entre as tarefas são importantes. Pequenas pausas, né, igual eu falei. Você ficar 100% do tempo debruçado nas tarefas não significa mais efetividade, né, pode piorar a sua produtividade, na verdade. Outra coisa que, assim, a gente acaba deixando acontecer demais, que é deixar as tarefas importantes para o fim do dia. O que que seria isso? Tanto as importantes quanto as mais longas, tá. Isso vai virar um ciclo aí. Então o que que vai acontecendo? Você vai chegar no fim do dia e
Você vai chegar no fim do dia e você vai falar: "Nossa, cara, são, sei lá, 5 horas da tarde. Amanhã eu faço isso". Aí amanhã vai ter mais um monte de coisa nova. Aí aquela tarefa que ia durar, lembra que eu falei para calcular, né, o tempo? Aquela que ia demorar 3 horas, você tá com medo de fazer ela, né? Aí vai chegar amanhã vai ter mais um monte menor, e a de 3 horas vai ficar para o próximo dia. Ou você vai ter que fazer fora do horário, né, num horário que seria do seu lazer, ou uma hora você vai ter que fazer num sábado, ou você vai ter que fazer durante o dia. Então, assim, não colocar tarefa, não signi quando eu falei de entender os prazos, não significa que você precisa colocar as tarefas mais longas para o final do dia, pelo contrário. Você vai ter que entender a prioridade, né, qual que são as tarefas mais importantes, como é que você pode otimizar. Obviamente, fazer tarefas mais curtas, quando você faz uma quantidade maior, você tem a sensação de que você tá eficiente. Isso é interessante. Então eu tenho 15 tarefas, 2 são longas e 13 são curtas. Cara, eu vou fazer 10 curtas aqui na minha parte da manhã e à tarde eu vou deixar para fazer as 2 longas. Eu não terminei tudo, talvez não dê tempo, não tem problema, mas eu fiz 10 de manhã e à tarde eu fiz as 2 longas. Mas não é 5 horas da tarde, entendeu? Porque quando der 5 horas da tarde, você não vai fazer aquela tarefa mais chata ou mais longa, tá? E isso daqui também, confiar só na sua mente. A gente precisa de socorro, né? Eu falo isso, quem trabalha comigo sabe que eu falo isso diversas vezes. Anota, anota, anota o tempo inteiro, não deixa de anotar. Ah, eu quero anotar eu vou falar isso nas dicas, né, mas só passando. Ah, você quer anotar no celular, você quer anotar no caderno, eu gosto muito, né, você quer fazer um planner, você quer pôr no Word, você quer, sei lá, qualquer coisa, mas anota, não deixa de escrever. Porque primeiro que, não sei, né, se vocês lembram aí quem fazia cola no colégio, eu fazia acontecia isso muito comigo. Eu, às vezes, fazia uma cola e não usava, porque o fato de eu escrever me fazia lembrar. Então, assim, no nosso dia a dia cheio de coisa, 1000 coisas, toda hora chega alguém, pede alguém, você é interrompido. Aí você vai confiar na sua mente? Não, não, não faça isso. Eu sei que a gente tem que prezar aí, principalmente prezando pela saúde mental, não sobrecarrega a sua mente, descarrega no papel, tá? Você tem que deixar para sua cabeça as coisas que ela precisa raciocinar, né, para executar, não para lembrar de que te pediram para olhar um cliente X, não, isso está escrito no papel, ou na sua agenda, ou enfim. Eh, Aí eu vou passar agora para as dicas, tá? Que eu ia trazer só o que não fazer, mas eu falei: "Cara, deixa eu trazer algumas coisas que funcionam para mim", tá? Então, o que seriam as dicas para você otimizar o seu dia a dia? Usar as técnicas de blocos de tempo, que eu falei um pouco antes, né, você separar por tipo de atividade. Claro, gente, que tem gente que tem uma rotina diferente, né, que não dá para fazer assim, mas à medida, né, que for possível. Então, ó, eu de manhã eu vou fazer esse tipo de coisa, de tarde eu vou fazer outro tipo de coisa. Mas não, você não quer dizer que você está engessado, né, tá engessar não funciona para nada. Engessar não é bom. Eu não consigo pensar em nada que engessar funcione. Então, assim, aí eu vou fazer de manhã só isso, e à tarde só aquilo. Aí aparece alguma coisa importante de manhã do tema da tarde, você não vai fazer? Claro que não. Mas você separar, talvez, blocos de horários, né? Olha, agora sei lá, até 10 horas da manhã eu vou ficar fazendo essas tarefinhas aqui. Depois eu vou ter as reuniões. À tarde eu vou fazer as tarefas longas e chatas. Então, assim, alguma coisa nesse sentido, tá? Planejar o final do dia no dia anterior. Ó, planejar o dia no final do dia anterior. Isso para mim funciona demais. Não é, tem gente que, né, gosta de fazer um planejamento. Não estou falando, você pode ir fazer uma coisa grande ou pequena, desde que você faça. O meu planejamento chama-se follow-up, que eu vou falar aqui no final, que é só escrever. Então você sabe tudo que você vai que você hoje você sabe muito mais do que você tem que fazer amanhã do que amanhã, entende? Se você não fez algumas coisas e você tem coisas importantes hoje, amanhã elas podem, na sua cabeça, não ser tão importantes.
Então planeje hoje o que você vai fazer amanhã, da forma que você preferir planejar, tá. Delegar o que for possível, isso é um clássico, né, você tentar aí não se sobrecarregar com tudo, você não precisa fazer tudo e dar conta de tudo. Se você não consegue delegar nada, significa que o problema é seu, tá, não há nada, existem coisas que não são possíveis de serem delegadas, e claro, mas, muita coisa dá para ser delegada, boa parte disso. Então pensem nisso, tá. Talvez aí, né, algumas atividades, até principalmente corretores, né, coisa que são vocês e vocês, mas, enfim, dá para pensar aí nessa, você não ser responsável por tudo. Lista de tarefas rápidas, que seria isso? Então, você marcar ou você, sei lá, fazer separado, enfim, o que aquilo é muito rápido, que eu falei lá na questão de você não quantificar o tempo, né, em números. Mas o que é muito rápido? Pô, cara, essas 3 coisas que são muito rápidas, tá marcado aqui, deixa eu fazer elas, que aí você já facilitou sua vida, entendeu? Isso esvazia a mente, isso ajuda você, aquilo que eu falei, você diminuir quantidade de tarefa, te dá um alívio mental. Aí igual criança, né, a gente também estabelecer limite para celular e distração, então, não adianta, a gente sabe que, durante o horário de trabalho, deixa eu pegar aqui, vou passar rapidinho o Instagram, ou até eu tô falando de jornada que não seja só do horário de trabalho, né, quem tem jornada depois que sai do horário de trabalho. Cara, quanto mais a gente conseguir evitar, deixa o horário do celular, sabe. Eu, por exemplo, que não é certo, mas eu faço isso antes de dormir, né, isso. Porque se eu fizer antes, eu não vou fazer mais nada, sabe. Então evitar essas distrações. Usar a agenda do iPhone ou do Google Agendas, e aí eu digo para o pessoal e para o profissional juntos. Cara, coloca lá, ele funciona, ele te alerta, na hora que você for marcar alguma coisa, você olha o que você já tem, não vai dar conflito. Claro que vão aparecer as coisas de última hora, mas se tiver tudo lá, cara, eu coloco às vezes até coisa que não é um compromisso pessoal no sentido de: "Ah, eu tenho uma reunião, eu tenho um exame médico". Eu coloco até às vezes algumas coisas que eu preciso parar. "Ah não, isso, para fazer isso eu tenho que parar aqui. Então deixa eu colocar ali na agenda que eu preciso de parar meia hora amanhã para isso". Coloca na agenda, além do lembrete, né, voltando no não confie na sua mente 100%, não dê para ela todo o trabalho, então vamos delegar o trabalho de lembrar para o Google Agenda, sabe. Quem não usa pode ter certeza, ou a sua cabeça é muito boa, você é uma máquina, ou tá esquecendo e esquece e se atrasa, o que é pior, né, o que aconteceu hoje. Eu não me atrasei por causa de não lembrar, por problemas técnicos, mas atrasar é algo muito feio, né, então isso daí vai te ajudar. E o que eu mais gosto, que todo mundo aí sabe que eu falo, que eu faço e que eu, né, peço pro meu pessoal usar, é o follow-up escrito ou o planner. Podem ter outros jeitos de outros programas, né, falei planner porque é o que eu uso, mas enfim, podem ter outros, eu gosto muito. O follow-up escrito é um clássico, assim, às vezes, o planner é muito, eu tenho 2 telas, né, uma fica aberta com o e-mail e o planner, e a outra fica aberta às outras coisas. Então o planner me ajuda demais. Depois, se alguém quiser, a gente pode conversar, eu ajudo ajudo assim, né, como se eu, não é que eu sou professor de planner não, mas como funciona para mim, sabe. Então eu tenho lá dividido as tarefas, coloco as etiquetas, enfim, o que é mensal, o que é semestral, ó, o que é semanal, o que são tarefas pendentes do dia, mas o clássico que eu sempre faço é o caderno. Tanto para quando a gente estiver fazendo uma reunião, escrever, mas principalmente para aquele questão do planejamento do dia anterior, que eu falei. Então, cara, eu escrevo uma folha, não passa disso não, porque senão você vai ter preguiça de fazer. Às vezes fica apertado, né, você vai pôr uma linha assim, mas às vezes você faz caber numa folha. Coloca tudo que você tem que fazer. Às vezes você não vai fazer no dia seguinte, mas está escrito, porque se daqui a 3 dias você vai estar com essa sua folha que você não terminou, você sabe que você tem que fazer aquilo. Então sempre escreva, eu escrevo no final do dia anterior, mas aquilo ali é como se fosse, a gente chama de follow-up mesmo, para te ajudar a não se perder no dia seguinte e entender suas prioridades, tá.
Eu vou é isso, eu depois até posso mandar isso aí para vocês, mas imagino que eu não tenha nenhum segredo, são coisas que a gente tenta fazer, eu sei que muita coisa a gente tenta e não consegue, mas se a gente organizar e tentar tudo que eu tô falando para vocês que tudo que eu faço ali é 100% de execução não, tem dia que é complicado, sabe. Mas se você tiver o foco de: "Ah, não, eu tenho que fazer isso, né, esse é o meu plano, esse é o meu objetivo, né, de conduzir dessa forma", você vai estar mais próximo de conseguir otimizar o tempo, com certeza, tá. É isso, desculpa a demora para começar aí, espero que eu tenha dado alguma informação importante para vocês, e bom trabalho para todo mundo. Alguém tem alguma dúvida? Não sei, eu gosto de perguntar aí no chat, mas ninguém nunca perguntou. Tranquilo? Então é isso. Obrigado, viu, gente. Manda o resumo. Eu mando essa apresentação que eu fiz aqui. Vou mandar lá no grupo, tá? Valeu, obrigado, bom dia.